aqueles varões que ali a gente vê que é a presença do Senhor. Coisa interessante aprendemos ali também. Por exemplo, no versículo 6 e 7, no versículo 1, a gente vê que estava no aquecimento do dia, certamente, meio-dia, quem sabe. Ele estava debaixo da árvore, na frente da tenda. Lá vem os anjos, os homens, os varões. Aí ele, quando vê, logo acredito que Abraão já tinha uma experiência daquele sentimento e daquela sensibilidade da presença divina. Porque ele foi logo se inclinando, como diz no versículo 1 e 2, e já foi convidando para lavar os pés, como fazia quando queria honrar o visitante. E já foi oferecendo descanso, e já foi dizendo assim: se eu tenho achado graça aos teus olhos, entra aqui debaixo do meu telhado. Deixa eu ver aqui, para ler como está escrito na palavra de Deus, o versículo 6. E Abraão, o versículo 2 diz assim: e levantou os olhos e olhou, e 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra e disse: meu Senhor. É aqui que nós vemos realmente a presença de Deus. Se inclina e vê meu Senhor, S maiúsculo, e a gente vê a presença do Senhor aqui. Se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me agora um pouco de água e lavai os pés. Traga-se um pouco de água e lavai os vossos pés. E recostai-vos debaixo desta árvore, e trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração, depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram: assim faze como tem dito. Interessante. Olhando direitinho, ali era uma teofania, uma aparição de anjos, e alguém pode dizer: e Deus ia precisar de comer lá na casa de Abraão o guisado, o bolo? Deus apareceu a Gideão, recebeu aquele cabrito esquartejado, lá os pães árvores, tocou na pedra, o fogo subiu. Jesus, quando ressuscitou, lá comeu peixe assado, porque tanto faria Jesus comer peixe como não comer o peixe, porque estava com o corpo glorificado. Tanto fazia Jesus passar de uma parede para outra sem a porta, como passar com porta. Passar da lá para corpo glorioso, glorificado. Corpo angelical, corpo divino, espiritual. Aí disse: vai, faze. Olha o detalhe aqui que Abraão fez no versículo 6. Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolo. Repita essa frase comigo: 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Por que eu mandei repetir 3 medidas de flor de farinha? Porque flor de farinha era o melhor trigo da época. Não era todo mundo que podia fazer bolo de flor de farinha. Naquele tempo tinha o bolo de flor de farinha, tinha o trigo tostado, tinha o pão de cevada. Para as pessoas mais pobres, os empregados, os do campo, era pão de cevada, era trigo tostado. Mas para uma pessoa de maior relevância, era pão de flor de farinha. O Salmo 147 e o versículo 14, se não me foge, diz que Deus vos dará a bênção da flor da farinha, porque era o melhor trigo que tinha. Olha o detalhe de Abraão: Sara, apressa-te, amassa depressa as medidas e fazes medida de flor de farinha, fazes bolo. Ou seja, Sara, faça para ele com o melhor trigo que tem aí.
Olha o outro detalhe quando a Bíblia chama, Deus chamou Abraão de meu amigo, a gente vai acompanhando e vai vendo a razão. Olha o versículo 7. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e, diga comigo, vitela tenra e boa. E deu-a ao moço que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante dele, se estava em pé junto dele, debaixo da árvore, e comeram. Interessante. Abraão vai apressado e diga: Sara é o melhor, Sara. Faz aí o bolo de flor de farinha, Sara. Vai lá no gado e diz assim: vamos tirar essa vitela nova, tenra e boa para ele. Depois pega lá, vamos agora entregar manteiga e mel, ou seja, queijo fresco, vamos dar o melhor para ele. E os anjos estão lá, observando Abraão preparar tudo para ele. Daqui a pouco lá vem com aquele prazer, e os anjos, os homens varões comeram. Ou você pensa que quando você está fazendo alguma coisa para Deus, Deus não está olhando como é que você está fazendo. Abraão podia dizer: traz aí um pão de cevada aí, traz um trigo tostado aí. Irmãos, tudo é de Deus. Por isso que Paulo chegou a cantar no hino de adoração, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jesus está aqui falando com a gente. Aleluia. Porque às vezes tem pessoas que vai ofertar as coisas a Deus e fica com nada, para que isso? A igreja não precisa, para que Deus quer isso? Faça como Abraão, dê de flor de farinha, o melhor, a vitela boa e tenra.